limitado. O Cruzeiro é a pedra no sapato do Flamengo. Estamos ao vivo em cores. Minha galera, chegou a hora. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu, segundo duas fontes que eu conversei hoje. O Cruzeiro perdeu para o Palestino. Essa é exclusiva, hein, gente? Perdeu para o Palestino. Não fez até um mau jogo, não. Mas perdeu e o CEO, Alexandre Matos, entrou no vestiário, cobrando, é claro. Né? Ele quer o Cruzeiro vencendo. Né? Ele contratou jogadores para o Cruzeiro vencer. E ele falou com a turma, né, dentro do vestiário, depois da derrota, cobrando, naturalmente, a função dele é essa, é cobrar, porque ele é o CEO do clube. Né? E depois que ele fez a cobrança, jogadores todos calados, entenderam? Né? E o Dudu virou para ele, abre aspas, e disse o seguinte: olha, se quiserem me mandar embora, podem me mandar, mas que paguem a multa. Fecha aspas, o Dudu. Isso chegou, é claro, para o presidente Pedro Lourenço e para o Pedro Júnior, vice-presidente. E isso pegou mal para o Dudu perto do grupo, dos jogadores, pegou mal, né? O Alexandre Matos naturalmente ficou chateado com a resposta do Dudu, porque nenhum jogador se manifestou. Ele deve ter cobrado, deve ter dito a gente, quem não quer jogar não joga, vai embora, mas honra a camisa, deve ter falado isso, imagino eu. Né? E o Dudu retrucou dizendo que se quiserem mandar embora, que mandem, mas que paguem a multa integral, porque não abre mão de nada. Isso no Chile, depois da derrota com o Palestino. E aí, claro, quando a diretoria soube e o Cruzeiro foi para Uberlândia, o Dudu foi afastado, né? Foi mandado embora, ele foi com a delegação para lá e teve que voltar. Compraram uma passagem para ele voltar, foi desligado do grupo. Né? Agora, a decisão de que ele não treina mais, pelo menos nos próximos 2 dias, hoje e amanhã, até que a diretoria se reúna com o André Cury, que é o empresário dele, e que uma solução seja encontrada. Então, é isso. Outra coisa que a fonte me disse, que ele reclama de tudo, que até os próprios jogadores estão insatisfeitos com ele. Tá? Que até os próprios jogadores, colegas dele, estão insatisfeitos, que ele reclama de tudo. Então, realmente não dá para ficar, amigo. Se você é cria da casa, você recusa o clube no meio do ano, porque ele recusou o clube, ele fechou o contrato verbal e não cumpriu a palavra. Tanto que a presidente Leila detonou ele. Aí você, no final do ano, é contratado, a torcida te perdoa, o presidente te perdoa, e você agora, 4 meses depois, faz isso? Esse não é um comportamento. Sabe, ele deveria, como todo grupo, ter ficado calado, entendido a mensagem, e entendendo a mensagem, né, procurar melhorar. Mas não, o clube perde, o time perde, praticamente eliminado da Sul-Americana. O CEO, que tem todo o direito de cobrar, porque essa é a função dele, foi ele quem contratou os jogadores, entra no vestiário, cobra, e o cara diz para ele, né, que se quiser me manda embora, pagando a multa está tudo certo. Isso não é um comportamento exemplar de um cara que quer ficar no clube. Então, para mim, essa foi a gota d'água. E para a diretoria também. Está aí a informação que ninguém tem, né? E hoje eu apurei com 2 fontes que estavam lá, né? E me disseram isso, que o Dudu foi o único que retrucou depois que o Alexandre Matos, né, cobrou dos jogadores. E eu repito, né, eu gosto do Alexandre Matos, achei ele um baita CEO, e ele tem que cobrar mesmo. E ele cobrou no vestiário, e o Dudu, né, teria retrucado dizendo que quem quiser que mande embora, mas que pague a multa, porque não abre mão de um centavo. O que você acha disso, João Paulo? Cara, é loucura, né? O Dudu, como você falou muito bem, né, Jaircy? Ano passado, o Cruzeiro tinha anunciado o jogador, ele desistiu por conta dos acontecimentos lá, ele nem quis falar sobre isso quando chegou no Cruzeiro, falou que tinha mudado e tudo mais, que a torcida vai tá com aquele pé atrás com ele e tudo mais, falou, não, a gente vai gostar de você se você jogar bem. E foi isso, né? Ele começou bem ali no Mineiro e tudo mais, a torcida já entendeu, falou, não, vamos pegar menos no pé do Dudu. E aí chega no momento ali que ele vai para o banco, porque o Jardim estava tentando encontrar o time ainda. Ele vai para o banco e começa a reclamar, começa a falar um tanto de coisa, falar que não entendeu porque foi para o banco, sendo que o Jardim já tinha conversado com ele. Então, cara, para mim é assim, para mim, realmente, se ele não quer ficar no clube, vai embora. Assim, eu tenho essa opinião. Se o cara não quer jogar no Cruzeiro, não fique. Vai embora. Mas também com um contrato de 3 anos é complicado a multa. Né? Ele tem que arrumar um clube que pague o Cruzeiro. Sim, mas... Porque o Cruzeiro não vai ficar nesse prejuízo. Agora, veja o conjunto de coisas. Pede a demissão do treinador. Dá uma entrevista dizendo que não entende por que ele está no banco.
e chega lá no Chile, depois da derrota, que o senhor cobra de todo mundo, só ele se manifestou dizendo que se quiser mandar embora, que mande, mas que pague a multa, não tem mais como continuar. Olha, eu disse, no futebol tudo pode acontecer, mas pelo que eu entendo da seriedade, transparência, né, e responsabilidade do presidente Pedro Lourenço e do vice-presidente Pedro Júnior, eu acho que o caminho do Dudu no Cruzeiro acabou. Mesmo porque está queimado com a torcida, não tem mais como. Eu acho que não tem como reverter uma situação tão grave como essa, né, João Paulo? Não, não tem como, né? Não, para mim já foi também. Mas claro, o Cruzeiro não vai pagar a multa integral, né? Não vai. Que ele vai render. Vamos lá sobre Dudu. O Cruzeiro informou o seguinte: o atleta foi liberado dos treinos nos próximos dias até que a situação seja resolvida. Nesta quarta-feira deve ter aí a primeira reunião do staff do Dudu com a diretoria do Cruzeiro para tentar chegar em um denominador comum. Até uma informação da parte do Dudu, o atleta, ele neste momento está irredutível quanto ao valor que ele tem para receber, para se acertar uma rescisão de contrato. O Dudu, ele, até pelo que eu busquei de informação, ele pretende, quando tudo ficar definido, falar o lado dele sobre tudo que aconteceu e que vem acontecendo e sobre este afastamento no Cruzeiro. O staff do atleta, o empresário dele é o André Cury, ele deve estar em Belo Horizonte nesta quarta para conversar e tentar resolver o caso sem que tenha que ter algum tipo de situação de confusão, né? Porque o André Cury tem um ótimo relacionamento com o Alexandre Matos, que é o CEO do Cruzeiro. Ele também trouxe o Fabrício Bruno aqui para a Toca da Raposa 2, então passou a ter ali um contato mais próximo com o Pedro Lourenço, que é o dono da SAF do Cruzeiro, e aí as partes vão conversar e tentar resolver de uma forma pacífica essa questão do Dudu. O jogador, ele vai ficar aí sem treinar esses dias, esperando também a resolução e depois ele pretende dizer, né, o lado dele na história sobre tudo o que aconteceu. Hoje, o caminho mais provável, obviamente, é de uma saída do Dudu do Cruzeiro. Com quem a gente conversa, acha que é pouco provável uma reconciliação. O que teria que acontecer para que tudo ficasse resolvido e o Dudu pudesse voltar a jogar, né? E também essa questão teria que partir aí de um consenso entre as partes. Então, hoje o caminho é mais distante, mas vamos aguardar e acompanhar um novo desfecho desta história. Tá falado, pessoal? Um abraço. Tudo dos treinamentos da semana, tudo caminha para a saída do atacante, né? E aí o Thiago Fernandes apurou aqui uma informação e parece que tem sondagem, sim. 2 clubes querem levar o homem, Thiagueira. É isso mesmo, HG. Boa tarde para você, para todo mundo de casa, para os nossos amigos. A verdade é que Botafogo e Santos fizeram consulta ao Cruzeiro, diretamente ao clube, não conversaram ainda com o staff do jogador, que a princípio diz que ele gostaria de ficar e que não só gostaria de ficar. Caso seja liberado, seja dispensado de fato, o Dudu gostaria de receber o valor da multa, ou melhor, o valor restante do contrato, que dá entre 60 e 70 milhões de reais. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro, mais 2 anos e meio de contrato, um salário ali próximo de 1,5 milhão de reais mensais. Então, nesse momento, o Cruzeiro, caso queira a saída do Dudu, terá que desembolsar o valor do contrato, pelo menos é isso que diz o staff do jogador. E Botafogo e Santos fizeram consulta para saber se é possível levá-lo na próxima janela de transferência. Mas você não conseguiu nenhuma informação sobre que tipo de negócio, não, né? Não, ainda não. Se é empréstimo, se é... Só consulta, na verdade, né? Para saber. E aí, Eu vai acredito sair? que o Cruzeiro deve querer emprestar e negociar parte do salário, não? Eu honestamente acho que o Cruzeiro quer, assim, se livrar dele. Ô, Thiago, só o contrato dele é até dezembro de 27? Isso. Dezembro de 27, então dá 24 meses. Ele chegou quando? Mais 6. Janeiro de agora. 30 meses. 30 e... Mais 31. Não, Maio, junho. 27, Maio, junho. 24, 25, 26. 32. Não, peraí. 25, 26, 27. 3 anos. Mais esses 8 meses.
dá 36 meses mais 8, 42. 42 meses? 42 meses. Pela multa rescisória, a gente tem uma ideia do salário dele. Eu achei um negócio cavernoso, eu fui inclusive enganado. Eu fui enganado. Nós fomos. Porque, nós fomos enganados, porque a fonte que nos passou a informação, né? E aí não dá para confiar mesmo, né? A fonte que nos passou a informação da primeira refugada para a volta do Dudu meses depois, disse assim, não, agora ele vem numa situação muito diferente, é menos da metade do valor. E nós estamos vendo que não, o salário dele é na casa de R$1,5 pau, né? Então, quer dizer, enfim, isto posto, valor liberado para procurar um rumo e entregaram para o Alexandre Matos só, essa demanda é sua, resolve. É isso. Boa tarde para você. Notícia até que, boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Samuel Venâncio ainda ontem à noite, o Cruzeiro hoje não trabalha em hipótese alguma com a possibilidade de pagar o valor integral do contrato, da multa do contrato do Dudu, em caso de saída, que é realmente o que está na iminência. Vai demorar alguns dias para acontecer, a gente não sabe a forma como isso vai se dar e é quem tem a incumbência de resolver da maneira menos danosa, menos danosa, ou seja, o dano já está causado à instituição Cruzeiro com a situação do Dudu. Quem vai ter a incumbência de resolver exatamente, de minimizar neste momento a crise financeira no caso do Dudu, é exatamente o CEO de futebol, Alexandre Matos, responsável direto pela vinda do atleta. Essa é a incumbência hoje do Pedro Lourenço para que isso seja resolvido, repito, de uma maneira a não lesar mais ainda o clube financeiramente. Hoje, o Cruzeiro, repetindo mais uma vez a informação trazida ontem pelo Samuel Venâncio à noite, o Cruzeiro não trabalha, Thiago acabou de trazer a parte do staff do atleta, e o Cruzeiro, a instituição, não trabalha de maneira alguma com a hipótese de rescisão pagando o valor total da multa. Então, as partes vão precisar de se sentar, Alexandre Matos, André Cury, Dudu, Pedro Lourenço, se for o caso, e tentarem chegar em um acordo em comum. Acho que, independente do que seja fechado, uma das partes vai ficar um pouco mais insatisfeita, mas creio até que o Cruzeiro, a instituição, vai tentar resolver isso da melhor forma para si. Vejamos como que vai andar realmente cenas dos próximos capítulos, só para passar para os amigos. Em um dia, HG e telespectadores, que a gestão do Pedro Lourenço completa um ano de Cruzeiro, né? No dia 29 de abril do ano passado, aquela reunião com o Ronaldo, a presença do Alexandre Matos também. E essa situação diz muito um pouco do que o Cruzeiro se tornou nos últimos 365 dias, né? Ingerências com relação ao elenco, vazamento de situações internas. Então acho que é momento do Pedro também aproveitar essa data e fazer um balanço, entender que a continuar desta maneira, fora os resultados esportivos que não acontecem, o Cruzeiro vai caminhar para chegar naquilo que ele pretende, vai ser um caminho mais difícil. Primeiro, boa tarde aí, Everton, Thiagos, Elton, turma de casa. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para não ser mal interpretado, mas eu acho que nesse momento o Dudu ganhou na loteria. Por quê? Porque o que acontece com o Dudu era tudo que ele gostaria que pudesse acontecer para ele sair do Cruzeiro. Porque tudo agora caminha pró-Dudu. Porque o Dudu tá como se fosse uma vítima, ele tá bem à vontade. E quem tá com a batata quente na mão chama-se Alexandre Matos. Por quê? Se o Dudu chegar lá e falar assim, meu amigo, eu tenho contrato para poder continuar, eu tenho contrato. Mas o futebol sempre vai E ser aí? assim. Não, mas é porque o ato, o gesto... Por causa do contrato, né? Do basado do contrato. Do que o Pedrinho fez, ele poderia ter agido de uma maneira diferente, tentado um acordo entendido e até feito o Dudu falar, olha, eu não me sinto à vontade aqui no Cruzeiro por causa disso. Já que você não se sente à vontade, vamos fazer uma coisa? Vamos Rescisão amigável. Amigável, vamos arrumar um time pra você. Ele poderia levar de outra forma. Agora, Você quando o acha que Pedrinho o faz efeito isso aqui e fala, eu não quero se você... tornou mais difícil. Um pouco mais difícil de acordo. Você se coloca no lugar do Dudu. Você vai abrir mão de alguma coisa pra poder... Em prol do quê? Em prol do cara que chegou pra você publicamente e falou que você estava fora? Então, eu vejo que agora, eu concordo com você, agora está nas mãos do Alexandre Matos fazer o melhor trabalho dele no Cruzeiro nesses 365 dias que ele está contratado pelo Pedrinho, nesse um ano que está completando.
Porque fazendo uma conta de padaria aqui, pelo número que o Thiago acabou de colocar pra gente, que é o tempo de contrato dele, a gente fazendo uma divisão, chegaria nesse valor de 1,5 milhão, que é o salário dele, e a gente fazendo a multiplicação, seria de 63 milhões de reais. 63 milhões de reais é o que o Dudu teria a receber do Cruzeiro. Um cara que jogou 17 partidas e teve 2 gols marcados e nenhuma assistência. Ou seja, ele entregou um nada e agora cabe ao Alexandre Matos, ele chegou com o status de mais um grande jogador contratado nesse movimento que o Cruzeiro fez na janela de dezembro, janeiro, e não vai entregar absolutamente nada ao Cruzeiro. Está entregando um desconforto, é um desconforto para a instituição, o que o Dudu está entregando. Lembrando mais uma vez, 17 jogos, 2 participações em gols. É pouquíssimo, pouquíssimo para um Dudu que chegou rotulado. E os valores de 63 milhões. Eu estou repetindo para o torcedor entender a dimensão que é esse movimento que está acontecendo para a saída do Dudu. Então cabe ao Alexandre Matos fazer a melhor negociação dele nesse curto espaço de tempo junto ao Cruzeiro. Sabe o que eu acho? De não deixar esses 63 milhões chegar até o Dudu, porque, pô, é uma loucura isso. O caso do Dudu, ele é muito pior pelo que ele fez extracampo também. É semelhante à situação do Matheus Pereira. Quando eu falava que meu problema com o Matheus Pereira, ou com as atitudes do Matheus Pereira, são em relação às atitudes dele no microfone. Então, mas o Dudu não levou pro vestiário, Thiago? Então, eu acho que o Dudu extrapolou. Isso é extracampo. Isso é extracampo. Então, mas extrapola. Não. O ponto não é esse. O ponto pra não é falar esse. do Matheus, entendeu? O Dudu... Não. Eu tô dando um exemplo, porque assim, pelo qual eu me incomodava com a permanência, por exemplo, do Matheus naquele momento. Sim. Não era pelo que ele fazia dentro de campo. Pelo contrário, dentro de campo, eu ainda acho que o Dudu rendeu bem em alguns jogos. Ou na maioria deles. Depois que ele se tornou reserva, que pra mim ele some do time completamente. E aí parece que birra de menino mimado. É o que me parece. Tá? É o que me parece. O Dudu, depois dele ir pro banco, ele me parece um menino mimado que tá fazendo birra. Então, assim, o que me incomoda no Dudu é o extracampo também. É entrevista, que ele fala que não entendeu porque foi pro banco. É ir pro vestiário e falar um monte de merda. Pois é, o lance do vestiário foi antes da zona mista. Foi, né? Foi antes da zona mista. É, Foi logo depois do jogo contra o Palestina. Então, quando ele saiu, quando ele estava no vestiário, antes de passar na zona mista e falar o que ele falou, Ele deve ter tomado ele uma já bronca. tinha soltado dentro do vestiário. Mas ele deve ter tomado uma bronca. Por quê? Porque ele achou ruim de ser substituído no jogo. Ele não queria ter sido substituído. Se Aí você vai olhar o jogo que ele estava fazendo. E esse jogo ele fez um mau jogo. Não, e outra coisa, Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele entra o mal. Valu chamou Contra o Red atenção. Bull Bragantino, Eu acho ele que entra depois mal. que Contra ele o Bahia, vira que o reserva, jogo pior. já estava ganho, ele entra mal. Não, é que no dia seguinte ao jogo do ele Red nunca- Bull Bragantino, você falou Mas eu acho aqui, que antes o cara ele tava indo bem, entrou mano. e aí usou o tema até de, pô, parece que tá roubando dentro de campo, roubando e escondendo o jogo. Mas eu acho que antes ele tava indo bem. Miguel. Não, cara, o último jogo que o Dudu fez alguma coisa, Thiago, na minha E visão... o time perdeu, foi um chute ruim. Exato, Thiago. De lá pra cá, Mas cara... então, enquanto ele... Esse é o problema. O que me parece no Dudu é que ele é mimado. Então se você virar reserva, você não pode jogar. Então, você não vai se dedicar. Esse é o E problema. é de um egoísmo, essa situação, Sim, é de um é egoísmo tão grande, porque hoje o meio-campo do Cruzeiro ele é formado por 2 jogadores, o Romero já fazia parte desse meio-campo, mas o Christian e o Lucas Silva ganharam a condição de titulares depois de entrar e jogar. Por que o Dudu, ao perder, também não pensou desse jeito? Eu vou retomar minha Esse é função. o problema, eu concordo então, com você. Cara, isso é uma loucura. Porque ele tá no grupo de pessoas que estão dentro do Cruzeiro, mas que estão pensando em si, antes de pensarem na instituição. Isso já explica pra gente a situação dele no Palmeiras com o Abel. Claro. Exato. Está explicado já o porquê que ele E aí, passou. quem trouxe Breno? No caso, o Alexandre Matos tinha que ter se cercado disso. Aí, Tá? aí, Não adianta colocar na conta do torcedor
Mas essa porque não tá na conta do torcedor. Ah, essa eu acho muito conta do Dudu, viu? É, imagina. Não, O Dudu veio aqui não, sozinho, produziu os produtos. Thiago, dificilmente você coloca alguma coisa que acontece no departamento de futebol a quem é responsável do futebol, não seria diferente dessa vez, né? Por que ia ser diferente dessa vez? O Peralta, o Lautaro... Não seria diferente. Eu coloquei A responsabilidade é do Dudu. mas o Lautaro, ele caiu de paraquedas aqui. Lautaro, Gamarra... Ele caiu de paraquedas. Eu tô citando 3. Ô, Thiago, O Lautaro, eu não coloco o Lautaro na mesma frase do Dudu. Pelo O que eu tô falando é outra coisa. Tecnicamente, o Lautaro responde menos que o Dudu. Thiago. Compromisso, o Lautaro tem muito mais que o Dudu. Esbarra na qualidade técnica. Mas aí é fácil de perceber, né, irmão? Aí o que eu tô querendo dizer? Olhou pro jogo, você já Aí o que eu viu, quero Thiago. dizer? Quando o Léo Jardim chegou e começou a avaliar o elenco, cara, sinceramente, se formos analisar friamente o que justificaria, principalmente agora, que a gente ficou sabendo que o salário dele é um pau e meio no Cruzeiro, o que justificaria um contrato tão longo com um salário tão alto? É aí que tá. Cara, então por isso eu posso questionar o diretor de futebol. É isso. Eu É posso isso. questionar. Você amarrou um contrato muito mal amarrado. Você estava amarrando um contrato tão longo com um jogador que foi problema no Palmeiras, que não estava jogando como titular do Palmeiras, que a presidente deixou claro que ele só iria cumprir o contrato e mala para ele. Então eu acho que todos os antecedentes. Agora, muita gente vai estar falando, Elton, agora fica fácil falar. Não, mas eu sou comentarista. O Alexandre é profissional dessa área. Ele tem que ter uma visão, como dizia no Thundercats, além do alcance. Então ele não pode amarrar um contrato tão mal amarrado com o Dudu, dando essa possibilidade. Gente, o Cruzeiro Você tem que colocar pode, o IC. o Cruzeiro pode ter que passar ao Dudu de valores contratuais 63 milhões de reais. É reforço. É perder a oportunidade de reforçar esse time. O Cruzeiro vai ter que passar 63 milhões de reais. Aí alguém com certeza está dizendo em algum lugar assim, mas quando contratou vocês apoiaram. Peraí, eu acabei de fazer uma ressalva aqui de que nós somos enganados. Porque na oportunidade eu falei assim, pra mim só se justifica a vinda do Dudu pro Cruzeiro se for um negócio com ótimo custo-benefício. Porque fomos informados, eu e o Thiago Fernandes fomos informados que ele viria para ganhar menos da metade do que foi a primeira proposta. Aí eu já olho para a primeira proposta e falo, peraí, se ele veio para ganhar menos da metade, olha o tamanho do absurdo agora, tá? Se ele veio para ganhar menos da metade da primeira proposta, então a primeira era de 3 milhões? O que foi informado para mim e para você é... Tu pode deixar o Cruzeiro e reforçar gigante carioca da Série A. O atacante Dudu pode estar de saída do Cruzeiro e pintando em um dos gigantes do futebol carioca ainda nesta temporada. A possibilidade ganhou força nos bastidores do jogador demonstrar insatisfação com a sua atual situação na Toca da Raposa. Dudu chegou ao Cruzeiro no início de 2025, cercado de expectativa. Revelado pelo clube, o atacante retornou após anos de destaque com a camisa do Palmeiras, de onde saiu em meio a polêmicas com a presidente Leila Pereira. As divergências internas e o sentimento de desvalorização no clube paulista pesaram na decisão de buscar novos ares. No Cruzeiro, Dudu teve um início animador, sendo importante nas primeiras partidas do ano. No entanto, a chegada do técnico Leonardo Jardim mudou o rumo da história. O atacante perdeu espaço, foi colocado no banco de reservas e não escondeu a insatisfação com a decisão da comissão técnica. A situação se agravou e resultou no seu afastamento do elenco principal. Com o futuro indefinido, o nome de Dudu começa a circular com força nos bastidores do futebol carioca. Clubes como Vasco e Fluminense estariam de olho na situação do jogador, que ainda tem mercado e poderia reforçar qualquer equipe da elite nacional. A diretoria celeste ainda não se posicionou oficialmente sobre uma possível saída, mas nos bastidores o entendimento é de que, caso não haja uma reaproximação entre jogador e comissão técnica, uma negociação pode ser o melhor caminho para todas as partes. O que você acha, torcedor?